Pedro, esse é o corte da live. Vamos abrir Tiago capítulo 5. Como possivelmente o pessoal da live não ouviu aquilo que nós falamos, hoje se encerra a exposição. Começamos em novembro de 2022 e caminhou durante todo esse tempo, expondo a obra completa de Cristo Jesus. Sua encarnação, sua morte, sua ressurreição. O poder da sua ressurreição em nós, nossa resposta a isso através da fé e do arrependimento e a expectativa e a esperança da sua volta. Cumprimento da sua promessa. Voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Foi só uma repetidazinha para poder pôr o pessoal da live em dia. Vamos lá? Tiago 5. Começando no 7. Estão comigo aí? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e a seródia. Irmãos, não vos sede pacientes, fortalecei-vos em vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Quais são as orientações específicas aqui? Sede pacientes até a vinda do Senhor Jesus. A palavra paciente é a capacidade de sofrer as situações. Ele diz que nós devemos fazer isso como lavrador que espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a chuva seródia, as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Então ele diz, devemos esperar a volta de Jesus com paciência e esperar como um lavrador lança a semente na terra. E eu lembro que quando eu expus isso, eu falei para vocês que é incrível como o lavrador lança tudo que ele tem, não é? E ele espera que a terra produza. Este é o sentido de paciência, quando você lança algo que é certo e você espera e aguarda com certeza. Estão entendendo? Aguardar a volta, a vinda de Jesus com paciência, tendo plena certeza. No verso 8 ele diz, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Ter o coração fortalecido, estabilizado, estável. Não murmureis, não vos queixeis, para que não sejais condenados, mas sede pacientes, tomando o exemplo de profetas que morreram em nome do Senhor e, por fim, o exemplo de Jó. Então, a orientação de Tiago é que possamos esperar e aguardar com paciência. Essa porção na versão do Dr. Gilberto diz assim,
Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam, o agricultor aguarda o fruto precioso da terra, esperando com paciência até que ela receba a chuva primeira e a chuva última. Sejam pacientes vocês também, mantenham os corações firmes, pois a vinda do Senhor se aproximou. A vinda do Senhor já se aproximou. Irmãos, não gemam, não reclamem, não murmurem uns com os outros, para que não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem por exemplo o paciente suportar de aflição e a firmeza dos profetas que falaram no nome do Senhor. Aliás, consideramos abençoados os que perseveram. Vocês já ouviram da perseverança de Jó e viram o desfecho que o Senhor deu, pois ele é muito compassivo e misericordioso. Acho que não há mais o que dizer, né? Esperar com perseverança e esperar com paciência. Não murmurar, mas suportar as situações, com a mesma perseverança e a mesma paciência dos profetas, com a mesma perseverança e a mesma paciência de Jó. Já leram o livro de Jó? Vocês têm noção do que Tiago está nos pedindo aqui? Quando ele diz que nós devemos fazer isso como Jó fez, ele está colocando uma mensuração. Ele está dizendo, no nível, a perseverança e a paciência de vocês para a vinda de Jesus devem ser no nível da paciência e da perseverança de Jó. Atentem para o que ele fez. Quando Jó chegou ao cúmulo da desgraça, ele bradou, ainda na pele e nos ossos, eu verei o Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Se não estivermos preparados para as tribulações e as provações, não estaremos prontos para vivê-la. Não é brincadeira isso. E algumas breves e momentâneas tribulações que às vezes a gente passa aqui, acolá, são breves treinamentos para a gente poder aprender a lidar com tribulações maiores. E se nessas tribulações a gente berra e reclama e murmura, que dirá nas tribulações mais profundas? Nunca em outro tempo eu ouvi tanto essa questão, eu não suporto mais. Depois que a gente fala eu não suporto mais, a gente ainda tem pelo menos mais 30% de gás para dar. Eu aprendi isso no Muay Thai. Vai chegando um ponto onde a exaustão vai chegando e o professor vai dizendo, continua, continua, continua. Você vai no banheiro, vomita e volta e você vê que você ainda tem gás quando você pensou que já tinha acabado. E você treina mais meia hora sem saber nem de onde veio isso. O que o Senhor está dizendo é isso, preparem-se para tribulações piores, aprendendo com as tribulações do dia a dia. Se você não aprende, não se fortalece com as coisas que não dão certo no seu dia a dia, então você não aprende a lidar com as coisas maiores que virão. Quando você vai para a musculação e começa a exercitar os seus músculos, o que você faz? Pega cargas de peso, o quê? Menores, com mais repetição. É isso que eu quero que vocês entendam. O que Tiago está dizendo aqui é que nós temos que aproveitar essas tribulações menores, que são mais constantes, para que nós estejamos prontos para depois suportarmos as tribulações com peso maior. É um aprendizado.
todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerá perseguição. Nós temos, infelizmente, visto diante dos nossos olhos uma geração de crentes mimados que aprenderam numa teologia rasa que o Evangelho é vitória sobre vitória. Isso é a maior mentira que existe. Não existe esse papo maluco de vitória sobre vitória, porque você só vence quando você tem luta. Então é luta e vitória, não é vitória sobre vitória. Como nos preparar para a vinda de Jesus, aproveitando a oportunidade que Ele nos dá de viver as tribulações desse tempo, sem murmurar, com paciência, entendendo que essas tribulações funcionam como uma semente, e nós vamos semear, e nós vamos colher, não com murmuração, mas com perseverança, aprendendo com as tribulações do dia a dia, para que sejamos capazes de suportar tribulações maiores e mais pesadas, quando elas vierem. Isso é o preparo para a vinda de Jesus. Ok? É isso que Tiago disse. É isso que ele quer que a gente entenda. Segundo texto, carta de Paulo a Tito. No capítulo 2. Os irmãos entenderam o que a gente vai fazer hoje, né? Pegar cada texto e tirar o suprassumo. Hoje nós estamos assim, exatamente, recebendo mastigadinho. Essas orientações que nos preparam para a vinda do Senhor. Tito capítulo 2, os versos de 11 a 14. Façam um favor para mim, me lembrem de antes de nos dispersarmos, orarmos por algumas situações. Me ocorreu agora de alguns irmãos que estão necessitando de oração. Eu não gostaria que nós saíssemos daqui sem orar por eles. Temos um acordo? Vocês vão me lembrar? Me lembrem, porque eu vou passar batido. Tito 2, a partir do 11. Porque a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Olha a riqueza dessa orientação. Olha onde ele mexe, em que coisas, ou que coisas ele aborda. Devemos renunciar à impiedade, às paixões, às concupiscências mundanas e viver neste tempo de forma sóbria, de forma justa e com piedade. A piedade está relacionada ao temor do Senhor. A entender que Ele é quem Ele diz que é,
e que Ele faz o que Ele diz que faz. Desprezar o temor do Senhor é entrar numa canoa furada. Achar que nós não daremos conta de tudo a Ele é não conhecê-lo. Achar que podemos viver a nossa vida do jeito que a gente quiser e está tudo bem para Ele é um engano sem tamanho. Então, para aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o que nós devemos fazer? Renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas e viver neste mundo, neste presente século, sóbria, justa e piamente, porque é isso que a graça nos ensina. Reparem, a graça nos ensina como podemos viver para não entrar em juízo. Vou repetir, a graça nos ensina como devemos viver para não entrarmos em juízo. Porque o juízo é a mesma coisa que a repreensão. E como bom pai, o Senhor repreende a todo filho que ama. E às vezes a repreensão precisa ser meio dura, meio sacudida, meio balangada, meio esfregada no chapisco. Vocês entendem bem o que eu estou dizendo? Ao traduzir esse texto, o Dr. Gilberto diz: ora, que o próprio Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo dirija os nossos caminhos até vocês. E a graça salvadora de Deus que se manifestou para todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, aguardando a bendita esperança, a saber, o glorioso aparecimento de nosso Deus grande e Salvador Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda anomia. A palavra anomia é muito interessante. Toda transgressão. Nomos é lei. A é uma partícula de negação. Viver sem padrão, viver sem lei, viver sem parâmetro. E purificar a si mesmo, ou para si mesmo, um povo particular seu, zeloso de boas obras. Quando ele vier, o que ele espera encontrar? Um povo seu, especial, zeloso de fazer o que é bom. Repita comigo: um povo seu, especial, zeloso para fazer o que é bom. Aí fica a pergunta de 2 de Pedro, que fizemos na semana passada: que tipo de pessoas queremos ser? Que tipo de pessoa nós queremos ser? Que tipo de pessoas nós queremos ser? Em suma, o que Tito nos ensina acerca do preparo para a volta do Senhor é que a graça nos ensina a renunciarmos às impiedades e concupiscências para vivermos de forma justa, sóbria e piedosa. Com entendimento e com temor do Senhor. Está claro? Alguma dúvida sobre essa porção? Terceira porção. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3.
os versos 12 e 13. Juntos comigo aí? E o Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros, e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, quando Ele vier, como devemos estar preparados? Quando Ele vier, devemos estar com o amor multiplicado uns para com os outros. E também para com todos. Posso fazer um parêntesezinho? O novo mandamento, no novo mandamento, Jesus não anula os outros dois. E Ele reúne os outros dois mandamentos, que reúne todos os outros mandamentos em apenas dois. Amarás ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando Ele nos dá um novo mandamento, Ele vai aprofundar essa visão de que tipo de amor Ele espera daqueles que são seus discípulos. Ele vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis. Como? Como deve ser esse amor? Assim como eu vos amei. Porque amar ao outro como a mim mesmo, eu posso até alegar que eu tenho que me amar primeiro. E se eu não me amar, como que eu vou amar o outro? Mas quando Jesus completa esse mandamento dizendo que o tipo de amor que Ele espera de nós é dar o amor que recebemos. Espera aí, pastor, como assim? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que você reparta do mesmo amor que você recebeu de mim. Lasqueira, né? Seria tão bom ficar no amar ao próximo como a ti mesmo, que eu poderia dizer assim: não, mas eu preciso me amar. Como que eu vou amar o outro se eu não me amo primeiro? Mas quando Ele diz que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou, é exatamente esse questionamento: quem foi que amou primeiro? Quem deu a Ele alguma coisa para depois receber? Quem Ele amou? Quem foi que amou primeiro? Ele amou primeiro. Quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda não tínhamos feito nada para merecer esse amor. Como diz a boa gíria popular, é de pirar o cabeção. Como amar o outro com o mesmo amor que Jesus me amou, sendo que Ele me amou sem esperar nada de mim? Como que eu posso amar os outros sem esperar nada? Só o amor de Deus. Depois expressado na figura da mãe.
Dá para entender o drama? A crise? Vamos ser honestos, a gente tem dificuldade até de amar assim quem a gente diz que ama, nossos maridos, nossos filhos, nossas esposas, nossas companheiras. O lugar onde o amor deveria ser a marca, ou pelo menos o resultado, sem esperar nada em troca. Como assim? Que tipo de amor é esse? Uma vez eu cheguei em casa, extremamente cansado, depois de atender umas 8 pessoas em seguida. Eu me sentei na poltrona e eu lembro que Raula começou a falar algumas coisas. Eu estava tão cansado assim que eu não estava conseguindo concatenar o que ela falava. Sabe quando você concentra a atenção durante muito tempo? Parece que você sabe que está falando, mas você não está concatenando o que está ouvindo. E eu ensaiei de dizer para ela, puxa, eu estou tão cansado, vamos deixar esse assunto para outro momento. E foi a primeira vez que eu tomei uma chapuletada de Deus assim na testa, de mão aberta, tipo assim, sabe? Mais do que um pedala Robinho, aquele tapão na testa assim de mão aberta que você se assusta. Ele me disse, se fosse qualquer outra pessoa da igreja que te ligasse agora, você estaria disposto a ouvir por mais 1 hora. Para ela, não? Por ela, não? Eu morri de vergonha. Confesso a vocês que eu morri de vergonha. Porque eu não tinha resposta. Eu estava disposto a dizer para ela, eu não quero falar sobre isso agora, mas se o telefone tocasse, uma pessoa me pedisse ajuda, talvez eu ficaria com a pessoa mais 1 hora, mesmo estando morto de cansado. E pela primeira vez eu ouvi o Senhor dizer ao meu coração, eu te mandei amá-la como você me ama, e você não ama, nem sequer como você ama os outros da igreja. Ou você ama os seus familiares, ou você ama aqueles que você tem como prioridade. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, com que amor? Com o amor dele. Com o mesmo amor que você recebe dele, amor o qual você não merece, nem eu. Amor pelo qual você não fez nada para receber, porque quando ele nos amou, nós éramos pecadores. Quando ele morreu por nós, entregou a sua vida, nós éramos o que a gente tinha feito para merecer? Aí nós abrimos o texto de 1 Coríntios 13, e mais uma vez eu cito 1 Coríntios 13, onde ele diz que, no final do capítulo 12, que ele vai mostrar dons mais excelentes. E aí ele começa a fazer uma jogada interessante, ele diz, ainda que eu falasse línguas de anjos e de homens, ele está falando de dons. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ele está falando de dom. Ainda que eu tivesse todo o conhecimento, ele está falando de dom. Ainda que eu tivesse toda a fé, ele está falando de dom. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ele está falando de dom. E eu distribuísse tudo o que eu tenho, pelo dom de misericórdia, o dom de dar a quem não tem. Nada disso valeria nada
se não tivesse amor. Há um outro momento onde o apóstolo Paulo deixa claro que a fé vem pelo amor. E a orientação do apóstolo Paulo em Tessalonicenses é essa. Primeira coisa, que tenhamos a ajuda do Espírito Santo para nos ensinar a amar uns aos outros como devemos amar. E depois, que Ele confirme os nossos corações, para que nós sejamos irrepreensíveis em santidade, para que nós possamos viver de forma correta diante dEle, como o apóstolo Paulo diz, de maneira digna do Senhor. Que tipo de pessoa você quer ser? É essa que Ele espera na sua vinda, nos encontrar santos e irrepreensíveis diante dEle. A propósito, essa ideia de irrepreensíveis em santidade, ou santos e irrepreensíveis, diante dEle, ou diante do nosso Senhor Jesus Cristo, isso está naquilo que o apóstolo Paulo constrói, quando ele fala que Jesus nos elegeu, Deus Pai, Yahvé Pai nos elegeu em Cristo Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. São exatamente as mesmas três coisas. Nós fomos escolhidos, eleitos e separados por Deus, salvos e remidos no sangue do Cordeiro. Recebemos o Espírito da promessa como selo de Deus em nós, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. São exatamente as mesmas três coisas que o apóstolo Paulo fala: que vocês cresçam em amor e que vocês estejam diante dEle santos e irrepreensíveis. Sabe o que significa isso? O apóstolo Paulo está dizendo que vocês cumpram o propósito para o qual foram salvos. O projeto de Deus em nos salvar foi para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. E o que Ele espera é que na sua vinda Ele venha nos buscar e nós estejamos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Ele não espera menos do que aquilo que Ele fez. Não é daquilo que nós fizemos, não. Ele não espera menos do que aquilo que Ele fez, porque Ele nos elegeu para isso. Vocês estão entendendo? Vocês estão olhando para mim com os olhos esbugalhados, meio assustados? É porque a ripa está descendo? Nossa, essa sessão suave hoje, era só abrir os textos e a gente pegar o conteúdo, o miolinho, e guardar o miolinho. A carapuça minha está aqui, batendo no meu dedão, eu estou enjoado já desse negócio, estou com vontade de parar. O que Ele espera de nós, na sua vinda, é que nós cumpramos o propósito para o qual Ele nos salvou. Só isso. Ele nos elegeu para quê? Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. E como Ele espera nos receber, nos encontrar na sua vinda? Santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Que o vosso amor aumente e que vocês sejam santos e irrepreensíveis diante dEle. Está claro? Ama bastante, depois liga o 90 porque tem lei que te protege. Existe lei que nos protege. Existe uma lei de perturbação do sossego. É lei. Amar não significa ser conivente com aquilo que é contra a lei. Se o seu vizinho põe um som nas alturas, ligue para o 90, faça uma representação contra ele. Ali a minha querida que trabalha na Polícia Civil e sabe quais são as implicações e uma multazinha bem razoável para cada vez que ele repetir.
Não, não tem problema. Eu amo e por isso eu tenho que corrigi-lo. Eu amo e eu não posso deixar que ele continue quebrando a lei. Quem ama, corrige. Amar não significa ser inoperante. Amar significa aquele que te pedir, ame o seu inimigo. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Abençoai e não amaldiçoeis. Mas existem leis que garantem nosso sossego. Eu vou ser sincero para vocês, às vezes nós pecamos por omissão, porque não fazemos o que a lei nos faculta. Estou errado, meu advogado? Existem leis, não existem? Estou errado, Dinha? É só fazer uma representação, um boletim de ocorrência, mover um processo. Se ele repetir, multa. Se ele repetir, multa. Se ele repetir, multa. Se ele repetir, multa. É simples. Oi? Não, aí pá, não. Então a gente tem que optar por não reclamar do som do vizinho. Ah, eu tenho medo que o meu vizinho me retalhe. Então, entendam uma coisa, nós somos protegidos por leis e essas autoridades estão constituídas por Deus para nós. Um dos direitos que a lei nos faculta é o direito de nos defendermos. É simples. Ah, você está me incentivando a arranjar confusão com meu vizinho? Não, você não é obrigado a fazer nada disso. Eu estou dizendo que existem leis, você pode usar as leis. Eu não sei se eu devo ter cara de mal, na verdade as pessoas me vêm falando esse sotaque carioca misturado com... Eu acho que eles têm medo, alguns dizem que eu sou miliciano. Eu acho que, às vezes que eu fiz isso, eu acho que eles têm mais medo de mim do que eu deles. Eu morei num lugarzinho ali, na 21 de abril, que o pessoal diz que eu sou miliciano. Eles juram que eu sou militar reformado, que veio para cá fugido porque fez alguma coisa errada no Rio. Que a fama me preceda, né? Claro, isso aqui. Amar com o mesmo amor que Jesus amou. Vamos começar dentro de casa? Vamos começar entre os nossos? Amando uns aos outros e a todos? É fácil? Não. É um desafio. Mas é possível. Entendido a orientação em Tessalonicenses? Vamos para Hebreus capítulo 10, senão a gente não dá conta de fechar tudo hoje. Ih, já deu 15. Faltam só 15 minutos, ainda tem 3 ainda. 4. Desisto. Hebreus 10.
Nós vamos começar no 23. Tudo que está antes é extremamente importante, do 19 ao 22. Mas como nós já expusemos abundantemente, nós vamos estar trabalhando aquilo que tem a ver com a orientação para a vinda de Jesus, como os dias se aproximam. 23, o autor de Hebreus diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e ao que é bom. Estimular uns aos outros a amar e a fazer o que é bom. Não deixando de congregar-nos, de estarmos juntos uns com os outros, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, quanto mais vede que se aproxima aquele dia. Na versão do Dr. Gilberto ele diz: seguremos a confissão da esperança sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros, visando estimular o amor e as boas obras, não abandonando o nosso congregar, como alguns estão fazendo, antes admoestemo-nos uns aos outros, tanto mais enquanto vocês veem o dia do Senhor se aproximando. Então ele diz: quanto mais é perceptível a proximidade da vinda do Senhor, nós devemos fazer o quê? Considerar uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e a fazer o que é bom. Não deixando de congregar, não deixando de conviver em sua congregação, não deixando de receber uns aos outros, de congregar-nos uns aos outros. Antes, admoestando, ensinando, instruindo, instando, persistindo. Uma vez que o dia do Senhor já se aproxima. Tranquilo? Oi? Não. Perder a compreensão de viver como corpo. Achar que a igreja é vir assistir o culto e você vem quando não tem mais agenda. Eu não tenho mais nada para fazer, eu vou no culto. É isso aí. Eu não tenho mais nada para fazer, eu não vou ao grupo. Eu não tenho mais nada para fazer, então eu convivo com meus irmãos quando eu não tenho mais nada para fazer. Quando você coloca o congregar como qualquer outra agenda que você faz em qualquer outra coisa que você tenha compromisso. Porque congregar é ser parte de um corpo. Então o que ele está dizendo é que a gente deve congregar uns aos outros, que a gente deve estar firme nessa permanência de convívio e relacionamento uns com os outros. Ainda mais que o dia se aproxima. O que ele está dizendo? Junto vai ser mais fácil quando o dia do Senhor vier. E há duas coisas que estão implicadas no dia do Senhor aqui. Primeiro tem a ver com o juízo que se fará antes da sua vinda. Porque ele fará juízo. Ele diz: eu sou o Senhor que faço juízo e justiça na terra. Eu acho que vocês lembram que há 2 domingos atrás eu abri com vocês Isaías 53. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para apregoar boas novas, a declarar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O mesmo evangelho que diz que é o tempo de aceitar e de viver em Jesus, é o evangelho que diz: não viver nele e não estar nele implica em juízo. Inclusive e principalmente para os que estão dentro das igrejas. A quantidade de pessoas que vive e convive dentro das igrejas e não nasceu de novo é absurda. O número de pessoas que são bons religiosos,
e não experimentaram a vida de Jesus é incrível. A quantidade é muito grande no meio dos evangélicos brasileiros hoje. Impressionante. Ah, como que você pode afirmar isso? Lembram que no primeiro domingo desse ano, eu falei para vocês que nós estaríamos lutando a cada domingo pela salvação daqueles que estão conosco? Para que todos que vivem conosco, e aqueles que são da segunda geração, os nossos filhos, possam nascer de novo. Você quer saber como que a gente mensura essa questão de igrejas cheias de pessoas que não nasceram de novo? Observe o caráter delas. Aquele que nasceu de novo luta para ter o caráter de Jesus. Aquele que nasceu de novo tem crise por não ser. Ouviu, doutora Elisa? Só tem crise de pensar assim: eu não consigo, talvez eu não esteja atendendo o que Deus quer de mim, talvez eu não faça nada, talvez eu esteja aquém. Quem de fato tem a semente de Deus, porque quem não tem, acha que está tudo muito bom e está tudo muito bem. Está suave na nave. Nós vamos tocando o engano aqui e vamos lá. Vamos ouvindo aquilo que o ouvido dá coceira, que é só falar sobre prosperidade, sobre vitória, sobre bênção, não se fala de arrependimento, não se fala de confissão de pecado, não se fala de vergonha por pecar, não se fala de caráter de Jesus, não se fala disso. E nós vamos formando um número imenso de pessoas que não questionam isso. Que não avaliam a si mesmos. Abra comigo, só para a gente poder fechar essa perspectiva. 2 Coríntios. O apóstolo Paulo está escrevendo a segunda carta aos Coríntios e ele começa no verso 1 dizendo: essa é a terceira vez que vou ter convosco. Perdão, no verso 1 do capítulo 13. Na segunda carta aos Coríntios. Ele vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer no verso 1: é esta a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. E já anteriormente o disse, e segunda vez digo, como quando estive presente. Mas agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes pouparei. Ele está dizendo: não dá para viver dizendo que é de Jesus e fazendo o que dá na telha. Não dá para fazer isso. E ele diz: eu vou estar com vocês de novo, e eu estou dizendo para vocês, quando eu chegar, o bicho vai pegar. Quando eu chegar, eu vou passar o rodo. É isso que ele está dizendo. Aí ele vai dizer assim: visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus, porque nós também fomos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Ele está dizendo: não venha com essa história de que você não consegue, porque dizer não para o pecado é resultado do poder de Deus. Nós podemos estar em fraqueza na carne, mas o que nos fortalece para viver nele é o poder dele. E aí ele vai dizer no 5: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé.
Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Ele está dizendo, se vocês entendem que Jesus está em vocês, não dá para viver de qualquer jeito. E ele vai dizer, se é que já não estáis reprovados, mas ele diz no 6, mas eu espero que vocês entendam que nós não somos reprovados. Ele diz, talvez você esteja em crise, mas eu quero que você entenda que nós não somos reprovados. Então, se nós não somos reprovados, o que nós temos que fazer? Temos que examinar a nós mesmos e entender que Cristo vive em nós. E começar a dizer não ao pecado. Isso não se negocia. Eu ainda não encontrei o texto que diz, venha como estás. Até hoje eu não vi. Eu sei um que Jesus diz, vinde a mim, se você está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Mas esse mesmo texto que diz, vinde, porque eu vou tirar de vocês o meu jugo, vou tirar de vocês o jugo e o peso de vocês. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu vou colocar sobre vocês o meu jugo que é suave, e o meu fardo que é leve. Então é um compromisso. Sabe o que é um jugo? Já ouviram falar do jugo? O jugo é aquela peça que liga 2 bois num carro de boi, já viu? Aquela peça, aquela travessa, que tem aqueles ganchos, que liga 2 reses parelhas, aquele é o jugo. Ele diz, eu vou pegar o jugo meu, colocar sobre você, então nós vamos ficar emparelhados. Entendem? A propósito, acerca do casamento, a palavra nos ensina que não pode haver jugo desigual. Como assim? Um jugo mais alto, uma raiz mais alta que a outra, ou uma pessoa mais alta que a outra, porque o jugo fica nas costas de um só. Aí Jesus disse, eu vou pegar o meu jugo, aquele que está sobre mim, eu vou colocar sobre você, e nós vamos emparelhar. E ele diz, mas esse jugo é suave, e o fardo é leve. Então eu vou tirar vocês debaixo da carga e do peso do pecado, para vocês andarem no meu jugo, que é suave. E essa sobrecarga já não existe mais, porque o meu fardo é leve. Extraordinário isso, né? Entendem essa dimensão? Então vamos abrir o próximo texto. 1 de Pedro, capítulo 4, 9 horas já. Nós todos vamos ter que ir. Oi? Isso. Vocês concordam da gente passar os outros 3 textos na semana que vem? Posso pedir um favor a vocês? Com o coração muito aberto. Ouçam novamente essa live durante a semana. Amanhã o Pedrinho já vai fazer o corte do louvor e postar. A partir de amanhã, meio-dia, Pedrinho, mais ou menos? Antes um pouquinho do meio-dia. Faça um compromisso comigo de ouvir essa live novamente essa semana. Eu acho que ela tem alguns elementos importantes que nós não podemos deixar passar em branco. E nós vamos completar abrindo os textos de 1 de Pedro 4, 7 a 11, 2 de Pedro 3, de 8 a 18 e 1 de João 2, 27 e 28. Os textos estão no pão diário. Eles vão estar no pão diário desta semana e da semana que vem, iguaizinhos. Nós vamos ler 2 vezes as mesmas porções. Aí vamos atrasar mais um dia, mais um domingo para começar a expor. Ele é tudo em todos, mas paciência. Entendido, queridos? Amém? Mesmo assentados como estamos, vamos orar por algumas necessidades. Irmão Edir,
me ligou ainda há pouco, mandou uma mensagem também, dizendo que ele está com um quadro gripal muito forte. Ele, o Luiz Gustavo, a irmã Maria, todos durante essa semana estiveram muito enfermos. Hoje pela manhã, a Zuleide perdeu a irmã Marleide. Estava com câncer, já vinha lutando com isso. Marleide, ela é tia da Larissa. E eu gostaria que nós orássemos por esses irmãos, antes de nós irmos. Pedrinho. Vamos orar? Alguém com alguma necessidade ou alguma enfermidade? Fique em pé em seu lugar, Tony. Alguns irmãos vão chegar até você. Há mais alguém enfermo? Isso, precisamos orar pelo Marco Aurélio. Irmãos souberam da situação? O Marco Aurélio, ele foi fazer um exame de rotina, e no exame de rotina os médicos descobriram que a coronária dele estava com 90% de entupimento. E aí ele marcou o exame para o catéter, para fazer o catéter e o stent, mas os médicos não conseguiram fazer a desobstrução. Ele está na UTI desde ontem, aguardando uma junta médica que vai se reunir amanhã para ver que tipo de outro procedimento pode ser feito, talvez com peito aberto. E aí nós precisamos orar por ele, orar pela Neuzelia, pela Natália. Eu gostaria que mais 2 ou 3 irmãos estivessem ali com o Tony, por favor. Isso. Os demais irmãos, vamos lembrar dessas necessidades de orar pelo irmão Edir, sua família, a irmã Maria, o Luiz Gustavo, que estão doentes. Orar pela Zuleide, pela sua família, por conforto e consolo. A parte da família da Larissa está em deslocamento na estrada ainda, para Campo Grande. Oi? Maringá, mais longe ainda. Então, vamos orar por eles e também lembrar do Marco Aurélio. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos e de fato orassem por esses irmãos. Queria pedir aos irmãos do louvor que viessem. Estenda as suas mãos. A palavra nos orienta a orar levantando mãos santas. Que o sangue do Senhor Jesus, que purifica de todo pecado, possa tornar as nossas mãos limpas, a fim de que possamos estendê-las para a cura dos nossos irmãos. Que a boa mão do Senhor restaure a saúde do irmão Edir, da irmã Maria, restaure a saúde do Gustavo, de toda a sua família. Que a boa mão do Senhor se estenda sobre a vida da família da Larissa, que está em deslocamento para o sepultamento da Marleide. Que eles sejam guardados, protegidos, consolados. Que o Senhor estenda as mãos sobre o Marco Aurélio, onde ele estiver agora, na situação que ele estiver agora, e que a boa mão do Senhor esteja desentupindo essas veias, liberando essas coronárias com o poder do nome de Jesus. Que o Senhor opere com graça na vida desses irmãos. Que haja intervenção do Senhor para resolver as situações. Há porventura alguma coisa impossível ao Senhor? Para Deus, tudo é possível. Ore, meu querido, clame, levante a sua voz. Vamos interceder por esses irmãos.
Gil, você poderia conduzir-nos à intercessão? Continue com seus olhos fechados, suas mãos estendidas. Pastor Gilnilson vai nos conduzir à intercessão. Senhor, estenda a tua mão sobre Marco Aurélio. O Senhor pode, Senhor, curar. O Senhor mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. No Senhor não há mudança e nem sombra de variação. Por isso te rogamos agora, estenda a tua mão sobre Marco Aurélio ali no hospital. Limpe as veias dele. Desobstrua, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, sobre o irmão Edir, irmã Maria, Luiz Gustavo, estenda a tua mão para curá-los da forte gripe que eles foram abatidos, submetidos. Em nome de Jesus. Senhor, sobre a mãe da Larissa, sobre seus tios, seus parentes, estenda a tua mão para confortar e consolar. Espírito Santo, o Senhor é Senhor que sabe fazer muito bem isto. Rogamos que conforte, console todos ali, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ainda de pé cantar a oração que cantamos pouco antes de servirmos a ceia. Meu socorro tem sido tu, e na sombra das tuas asas eu descansarei. Amém? 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 Vamos orar juntos essa canção. Bem cedo, Deus, te buscarei, de madrugada me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede para ver tua glória e teu poder. Meu socorro tem sido tu, e na sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. A tua destra me tem sustentado. Meu socorro tem sido tu, e na sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. A tua destra me tem sustentado. A tua destra me tem sustentado. A tua destra me tem sustentado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, agora e para sempre, até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Uma semana de paz, de graça, de vitória para todos nós.